Olá, nerds, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Professor Vidal e eu trouxe exercícios contextualizados do capítulo 5 de Física 1. Dá uma olhadinha aí, ó. Bom, logo no exercício de número 1, a gente já encontra uma questãozinha Enem. Tradicional questão envolvendo uma interpretação. Nem tem muita conta pra gente fazer essa daí não, tá? Observa, a cidade de João Câmara, a 80 km de Natal. Isso aqui é muito importante, ó, 80 km de Natal. Essa vai ser a distância que a gente vai ter que interpretar. Ela tem sido o epicentro, que é o local onde tem a maior intensidade de ondas sísmicas, né, terremotos, ocorridos no estado. O departamento de física tem um grupo de pesquisadores que trabalham na área de sismologia, utilizando um sismógrafo instalado em suas dependências. Ou seja, pela interpretação do enunciado, a gente percebe que a onda vai ter que percorrer 80 km, desde o local onde acontece até o sismógrafo. Belezão? E aí, pelo enunciado, ele vai falar de duas ondas, uma P e uma S. Percorrem o interior da Terra com velocidades diferentes. Aí as informações no gráfico adiante são referentes a um dos terremotos ocorridos no Rio Grande do Norte. Considere ainda que a origem, considere ainda que a origem dos eixos da figura é coincidente com a cidade de João Câmara. Bom, é importante então você perceber que o que interessa pra gente é essa posição aqui, 80 km, olha. E quando eu vou lá no gráfico, eu encontro na onda P e na onda S os instantes que eles percorreram até chegarem a 80 km. Observa que 80 km é essa distânciazinha que está aqui no gráfico, ó. E aí, pela leitura, eu percebo o seguinte. A onda P, ela demorou 16 segundos. Olha lá. E a onda S, ela demorou 24 segundos. Viu aí? Vamos ver a pergunta da questão agora. Diante das informações contidas no gráfico, a onda mais rápida e a diferença de tempo. Bom, pelo que nós já fizemos de leitura, deu para perceber, né? Quem é a onda mais rápida? Essa onda P é mais rápida. E por que a onda P é mais rápida? Porque ela demorou menos tempo, né? E quanto tempo a menos ela demorou? Aí agora é só você olhar a diferença dos dois, né? O 24 e o 16 foram 8 segundos, né? Então eu tenho a onda mais rápida como sendo a onda P e a diferença de tempo como sendo 8 segundos. Beleza? Isso vai me dar então, ó, onda mais rápida P, diferença de tempo 8 segundos. Só a interpretação do gráfico, viu aí? A ideia principal nesse tipo de questão, né, é que você consiga perceber uma boa leitura. Não adianta você ficar preso somente às fórmulas. Tem que ter uma boa leitura do gráfico, uma boa interpretação, tá legal? Dá uma olhada nessa agora aqui, ó. Essa outra questão também é uma questão tradicional. Uma pessoa passeia durante 30 minutos. Nesse tempo ela anda, atenção, hein? Anda, corre e também para por alguns instantes. O gráfico representa a distância percorrida por essa pessoa em função do tempo. Uma coisa que é muito importante em relação a esse gráfico, né, é a sua inclinação. Esse gráfico possui duas propriedades, assim como todo gráfico. E a propriedade analisada pela questão agora é a propriedade da inclinação. Veja só, esse é um gráfico de posição por tempo, tá vendo? Então, ó, aqui em cima é o S e aqui embaixo é o T. Veja só. Nesse tipo de gráfico, quando você faz a inclinação da reta, quando a gente chama de inclinação, a gente se refere à angulação com a reta horizontal, né? Então, repara bem, deixa eu fazer aqui mais retinho só. Esse ângulo aqui, ó, que a reta faz com a horizontal, ele tem uma inclinação. Observa que essa daqui é a nossa posição inicial, tá, no gráfico. Ele tem uma inclinação, a inclinação é essa angulação. Se eu fizer a tangente dessa angulação, eu vou achar a velocidade do corpo. Nessa questão, eu não preciso calcular a tangente. Eu não vou precisar calcular, até porque não tem número aí. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é perceber as inclinações. Dá uma olhada só.
Quando eu olho para a curva, veja, eu vou marcar duas. Quando eu falo curva é porque na matemática toda reta é uma curva, tá? Então, eu vou primeiro marcar essa daqui, ó. Essa reta aqui no início, tá vendo essa reta? Eu não sei se você consegue perceber, mas ela tem praticamente a mesma inclinação dessa daqui de cima. Será que eu passei? Deixa eu voltar aqui. Acho que eu não passei, não. Eu tô meio cegueta. Agora sim. Eu não sei se você consegue perceber, mas essas duas retinhas, elas têm a mesma inclinação aqui, ó. Esse ângulo, ele é praticamente igual a esse ângulo lá de cima. Esse aqui de baixo é praticamente igual a esse aqui de cima. Não sei se você consegue perceber isso. É bem visual, né? Aqui, ó, tem uma outra inclinação. Dá uma olhada, ó. Esse outro verde aqui, ó, ele tem uma outra inclinação, e eu não sei se você já percebeu, é bem maior do que a outra. Então a gente pode chamar esse aqui de θ, esse aqui também vai ser θ. Esse aqui vai ser α, olha só. É uma outra inclinação. E aqui no meio, tem uma última inclinação, aqui no meio. E a gente percebe o seguinte, essa daqui, ela é paralela ao eixo dos tempos, ó. Ou seja, não tem inclinação nenhuma. Isso aqui, então, representa uma velocidade igual a zero. Ela não tem inclinação, né? Se eu fizer a reta horizontal ali, ó, não tem ângulo nenhum, né? Então, quando eu olho para esse θ, a tangente do θ, ela é menor do que a tangente do alfa. Então, a gente interpreta que o θ é quando ele anda e o alfa é quando ele corre. E a outra lá que ele não andou nem correu, ele está parado, né? Então, na verdade, a gente pode concluir o seguinte, ó. Anda, anda, corre. E esse azulzinho ele para. Então, na verdade, foi anda, corre, para, anda. Anda, corre, para, anda. Show de bola? Olha essa outra aqui. Também bem legalzinha essa questão, ó. O gráfico a seguir, mais uma vez, interpretação, hein? Representa as posições de um corpo em função do tempo em uma trajetória retilínea. Em relação ao movimento do corpo, observa que agora, mais uma vez, né? Eu vou precisar interpretar todas as letrinhas. Eu vou precisar ter uma boa interpretação, principalmente das unidades desse gráfico. Unidades não, né? Nas variáveis do gráfico, né? Que no caso ali são posição e tempo. Mais uma vez, um gráfico de posição, hein? Show? Bom, ele fala assim, vamos pelas opções, tá? No trecho AB, o móvel se desloca com movimento retardado. Dá uma olhada que o trecho AB é esse aqui, ó. Observa, isso é uma reta, isso não é uma parábola. Isso é uma função de primeiro grau. Então, isso aqui é S igual a S0 mais VT. Isso é um movimento uniforme, olha só. E uma outra coisa também que a gente observa aqui, a posição está aumentando. Vê se você percebe que aqui embaixo, ó, aqui, ó, está o nosso eixo X, ó. Você percebe? Aqui está o eixo X, ó. Aqui está o eixo dos tempos, ó. Então ele está abaixo do eixo dos tempos, percebeu? Ó? Deixa eu só dar uma melhorada aqui no gráfico, só para você poder perceber. Ó. Tá vendo aí? Então, essa primeira parte que está ali no gráfico, ela está abaixo do eixo dos tempos. Então ele está aumentando as posições, ó. Ele vem aumentando as posições até a posição 0. Quando ele chega aqui, ó, a posição dele fica 0. Ele não parou, não. Ele só está com uma posição nula. Ele passou pelo 0 quando chega ali naquela posição, tá bem? E como ele está andando para frente, o movimento é progressivo, ó. Ele está andando para frente. Logo depois, o gráfico fica aqui em cima. Deixa eu trocar de cor aqui. O gráfico fica aqui em cima, ó. Onde é que fica o gráfico? Sem inclinação. É a mesma coisa esse aqui, ó. Sem inclinação nenhuma, tá vendo? Isso é um gráfico de posição. É igual esse daqui que a gente estava aqui anteriormente, ó. Um gráfico de posição, tá vendo? Quando você não tem inclinação, a velocidade é 0. Então, significa que ele aqui está parado, ó. Deixa eu deixar com verde mesmo, né? Ele aqui está parado, a velocidade é nula, ó. Tá vendo aí? Show de bola?
E quando a gente olha para essa outra inclinação, eu vou até colocar com a mesma cor, ó, essa outra inclinação aqui de novo, ó, é o S igual a S0 mais VT mais uma vez, tá vendo? Mais uma vez isso aqui é um mu, e mais uma vez ele é progressivo. Olha só. Ah, Vidal, como é que deveria ser um movimento se ele fosse retrógrado? Se ele fosse retrógrado, ele seria assim, ó. Olha só. A reta deveria ser decrescente, tá? Aqui seria a posição, hein? Ó, aqui seria tempo. Aqui, ó, é onde a posição é 0, tá vendo? Aqui é o nosso S0. E aqui tá aquela inclinação que eu falei para vocês que nos dá a velocidade, tá vendo? É muito importante que você comece a se acostumar com esse aspecto matemático das nossas equações. A gente não pode esquecer que são funções, primeiro grau, segundo grau, ou até mesmo funções constantes. Bom, agora a gente vai analisar as opções, porque eu acho que já deu pra gente atingir a resposta, tá? Ele fala assim, ó, no trecho AB, o móvel se desloca com movimento retardado. Não, não é, é um movimento progressivo e uniforme, né? De B até C, o móvel se desloca com velocidade constante. Não, é uma velocidade nula. É mais constante, mas igual a 0, né? Letra C, de C até D, o móvel se afasta da origem com velocidade constante. Muito bom. Essa é a nossa resposta certa. É a letra C. Letra D, de D até E, o móvel se desloca com aceleração constante. Falso, a velocidade é nula. E a letra L diz que a área representa a velocidade. Não, esse gráfico a gente não faz área nele, não. A gente só tem a propriedade nesse gráfico de velocidade. Área não tem propriedade. A gente descobre quando o gráfico tem a propriedade fazendo a análise das unidades, né? Nesse gráfico aqui, ó, por exemplo, se fosse sistema internacional, seria metro e segundo. Então, quando eu analiso a tangente, eu sempre divido as unidades, ó. Isso é a nossa velocidade, tá vendo? Quando eu faço a área, eu sempre analiso a multiplicação das unidades, ó. E aí, uma coisa que é muito estranha é essa multiplicação. Isso aqui nos causa uma estranheza, porque nós não aprendemos nenhuma unidade que seja metro vezes segundo. Por isso que eu falei a vocês, olha, essa propriedade aqui a gente tira fora, porque a gente não usa a propriedade metro por segundo, ou desculpa, metro vezes segundo. A gente usa a propriedade metro por segundo. Bom, e essa última, questão de número 8, outra campeã de dúvida. O alto custo das passagens de ônibus e as diversas atividades realizadas pelos jovens, que os obrigam a se deslocar de suas casas em diferentes horários, tem comprometido o orçamento familiar destinado ao transporte dos filhos. Pretendendo diminuir os gastos com transporte, o Paulo deixou de ir à escola de ônibus e passou a utilizar a bicicleta. No trajeto, casa-escola, o ônibus percorre 10 km. Atenção, pois isso é uma informação muito importante. A distância percorrida pelo ônibus, olha, o ônibus percorre 10 km. Beleza? E o Paulo? O Paulo, ele usa um atalho. E esse atalho, ele percorre 8 km com uma velocidade média de 15 km por hora. Veja só, eu vou precisar trabalhar bem nessa questão por conta da resposta. Se você olhar as respostas lá nas opções, elas mencionam minutos. Elas não mencionam hora nem segundo, tá bom? Cada hora tem 60 minutos. Então, se nós formos olhar o Paulo ele usa um atalho onde ele percorre uma distância de 8 km. Está escrito, eu não estou adivinhando não, hein? Com uma velocidade de 15 km por hora, ou então de 15 km por 60 minutos, observa. Eu vou me calcular o meu tempo, né? Você lembra da equação? V igual a ΔS sobre ΔT? Então, eu posso dizer que o meu ΔT, ele é igual a ΔS sobre V. Olha só. Deixa eu puxar isso aqui só um pouquinho mais para cima. Só um pouquinho, para não confundir tanto aqui assim. Beleza. Então, agora eu vou calcular o meu intervalo de tempo. Ó. O meu intervalo de tempo, ele será o meu ΔS
que é 8, sobre a minha velocidade, que é 15 sobre 60, tá vendo? Esse sobre 60, ele já vai lá para cima multiplicando, tá vendo? Repete a primeira, troca o sinal para vezes, inverte a segunda, ele já vai lá para cima multiplicando. Aí a gente vai simplificar o 60 com 15, que vai dar 4. E vamos descobrir que o Paulo está demorando 32 minutos. Olha, esse é o tempo que o Paulo demora para fazer o percurso da casa até a escola. Beleza? O gráfico, ele mostra o ônibus. O gráfico nos mostra o ônibus. Embaixo, logo depois, ó, o gráfico representa... Aqui, ó. Já achou aqui? O gráfico representa a velocidade média do ônibus em alguns intervalos de tempo. Não esqueça que o ônibus, ó, ele percorreu 10 km, olha. Tá bem? O gráfico representa a velocidade média do ônibus em alguns intervalos de tempo durante 40 minutos. A partir da casa do Paulo, no mesmo horário que ele vai para a escola. Uma coisa que a gente vai observar nesse gráfico é uma outra propriedade. Lembra que eu te falei que a propriedade, olha só, volta para cá rapidinho, ó. Eu te mostrei aqui, ó, a propriedade de tangente a gente divide as unidades. A propriedade de área a gente multiplica as unidades. Tá vendo? Eu vou aplicar o mesmo raciocínio aqui, ó. Se eu multiplicasse as unidades, olha, não olha para essas unidades que estão aqui não. Pensa no sistema internacional para ficar mais fácil, tá? A velocidade no sistema internacional é metro por segundo e o tempo é segundo. Então, se eu for pensar em área, eu multiplico esses dois, ó. Isso aqui vai te dar metro, que é a distância, dá uma olhada. E se eu dividir, ó, isso dá metro por segundo ao quadrado, que é a minha aceleração. Então, a minha aceleração é a tangente e a minha distância é a área. Olha só que legal. O que vai me interessar, então, nesse gráfico é a área dele, porque eu preciso calcular a distância percorrida pelo ônibus até atingir 10 km. Então, ó, vou tirar isso daqui para não ficar aí bagunçando essas propriedades, isso foi só um rascunhete. Ó, vai me interessar, então, calcular a área para determinar o ΔS e ficar prestando atenção quando ele vai atingir o valor de 10 km. Porque quando ele atingir o valor de 10 km, significa que ele chegou na escola, porque o ônibus percorre 10 km até a escola. Então, vamos lá, hein? Ó. Vou fazer essa areazinha aqui, ó. Olha essa areazinha aqui, ó. Vou pintar de amarelo a areazinha, ó. Tá vendo essa areazinha aí? Base vezes altura, né? Agora, eu preciso contar aqui embaixo, ó, para enxergar melhor, ó. Repara. Eu preciso contar aqui, ó. Então, aqui vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cada pedacinho desse são 2 minutos, tá vendo? Cada tracinho desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada espaçozinho ali representa 2 minutos. Então significa que ele gastou 6 minutos. Vê se você enxerga isso lá embaixo na contagem do tempo. Ó. Foram 3 tracinhos aqui, ó. Tá vendo os 3 tracinhos ali? Foram 3 tracinhos aqui, ó. Aqui, ó, tem 2. Aqui tem 2 e aqui tem 2, ó. Tá vendo? Então foram 6 minutos. Beleza? Deixa eu só botar a página do tamanho certo. Agora sim. Então foram 6 minutos gastos ali. Cada negocinho daquele vai de 2 em 2 minutos, tá? E olha, como a velocidade aqui, ó, tá em km por hora, para você passar isso para horas, você simplesmente vai dividir por 60. Né? Isso é uma outra coisa também muito interessante, ó. Deixa eu escrever aqui que eu também vou apagar depois, ó. 1 hora tem 60 minutos. Então eu posso agora fazer uma troca aqui na matemática, né? Eu posso pegar esse 60, tá vendo ali? Ó, e jogar pro lado de cá, ó. E aí eu posso escrever ao contrário. Eu posso escrever agora aqui 1 minuto. Ele tem 1 sobre 60 hora. Olha só. Porque eu troquei, né? Se 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 1 sobre 60 hora. Olha, a gente pode fazer diversas contas assim. 1 ano tem 365 dias. Então, 1 dia tem 1 sobre 365 ano.
a gente está usando a mesma proporção, só que quando multiplica de um lado, divide do outro. Essa é a ideia, né? Então, com isso, a gente pode transformar esse tempo aqui para facilitar na nossa conta. Então aqui eu vou fazer a continha como 1 sobre 60, ó, da hora, ó, ao invés de botar minuto. Tá vendo? Então vai ficar o seguinte, ó. Repara, aqui eu vou ter, ó, não sei se você consegue ver isso no gráfico. O gráfico não tá tão bonitinho, né? Mas você pode ver isso aí. Aqui assim, ó. Eita. Esse pedacinho aqui, ele ficou aqui em cima, ó. É que não aparece muito bem esses pedaços aí, ó. Mas ele tá parado, tá vendo? Nesses pedaços ele tá parado. Os pedaços que ele anda são esses pedaços aqui, ó. Esse aqui ele também anda, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele também tá andando, esse pedacinho ali, ó. Que é aquele pedacinho verde ali, tá vendo? Aqui ele anda também, ó. Eu vou marcar as áreas que ele vai andando, tá vendo? Pra gente poder enxergar, porque tem horas que ele fica parado, tem horas que ele não se move. Que é o caso dessas retinhas em verde, né? Que estão em cima do eixo dos tempos. Aqui também, ó. Aqui ele também se move, ó. Você vai perceber que eu não vou precisar fazer essa área aqui do canto, tá? Perdão aí, é que eu encostei aqui no botãozinho. Ainda não estou muito acostumado a escrever do lado de cá. Na verdade, eu tenho que botar esse botão pro outro lado. É só botar o botão pro outro lado que resolve o problema. Mas depois a gente faz isso. Bom, então, ó. Vamos fazer a nossa continha? Vamos fazer essa área ali do amarelo, tá? Vamos chamar essa área aqui do amarelo de área 1, ó. Então, ó, essa aqui vai ser a nossa área 1, tá bom? Essa vai ser a nossa área 2 e essa vai ser a nossa área 3, tá bom? Você vai ver que eu não vou precisar fazer a área 4, por isso que eu não vou apontá-la ali, tá? Então, ó, a área 1, vamos calcular a área 1. É base vezes altura, tá bem? A base ali, ó, ficou 6 minutos, tá vendo? A altura ficou 30. Então ficou assim, ó, 6 minutos vezes os 30, tá vendo? Quilômetro por hora. Então eu agora tenho que passar isso para transformar em hora, né? Então tem que ficar 1 sobre 60, lembra que eu tinha falado para você? Então vai ficar assim, ó, 6 vezes 1 sobre 60 vezes 30. Olha só. Tá vendo aí, filho? Então isso vai te dar, essa área é a distância. Então foram 3 km, veja. Porque quando eu transformo ali, ó, eu não podia deixar, né, minuto e hora, né? Então o que que eu fiz? Passei esse minuto aqui para hora. Minuto para hora é 1 sobre 60. Aí coloquei ali, ó, 1 sobre 60, tá vendo? Aí fiz a continha, né? A gente simplifica aqui o 30 pelo 60, ó, que dá 2. E fica 6 por 2, que dá 3. Então a primeira área, a área 1, que representa um ΔS, que eu vou chamar de ΔS1, vale 3 km. Aí vamos calcular a área 2 agora para você ver. A ideia é você descobrir quando foi que o ônibus conseguiu chegar na escola, tá bom? Aí vamos fazer a área 2 agora. Dá um zoomzão aqui de novo, ó. Vê se você consegue perceber de novo, ó, que na área 2, mais uma vez, ó, foram 3 passagenzinhas. Vê se você percebe, ó. Tá vendo? 2, 2, 2. De novo, tá vendo? Aqui na área 3, ó, já foi mais, ó. Na área 3 foi muito mais, ó. Tá vendo? Na área 3 a gente tem 2, 2, 2, 2, 2. Ó. Cada espacinho é 2, né? Então, ó, na área 2 vai ficar a base, que é 6 de novo. Já vou colocar logo 1 sobre 60, tá bem? Vezes a altura, só que agora a altura é 20. Olha lá. Show de bola? Isso aqui vai te dar 2 km. Veja só. E vamos continuando. Ó. Vamos na área 3 agora. Atenção agora, para você ver o que vai acontecer, hein? Na área 3, a minha base agora é 5. Vezes 2, né, no caso, né? São 5 espaçozinhos ali, né? Então a gente tem 10 minutos. Tá vendo? 10 vezes 1 sobre 60. E a altura, que é 30, ó. Aí fazendo a continha, eu acho 5 km. Opa! Atenção agora. Se eu somar essas 3 distâncias, 3 mais 2 mais 5, você consegue perceber que isso está dando 10 já?
Isso já tá andando 10 km, ó. Eu não preciso, por isso que eu falei para você, eu não iria precisar fazer a outra área, a área 3. Exatamente porque eu já cheguei nos 10 km, que era o que o ônibus percorria até chegar à escola, né? Então eu percebo que chegou na escola aqui, ó. Nesse ponto aqui ele chegou na escola. Ou seja, o ônibus demorou para chegar na escola 30 minutos. Ó, essa foi a chegada do bus. Vou botar aqui bus, tá? Porque é menorzinho. Então foi a chegada, não é chegado, é a chegada. Foi a chegada do bus. Então o garoto demorou 32 minutos, né? E o ônibus demorou 30, olha só. Eita, rapaz. Fiz uma cagada. Vamos voltar aqui, ó. Fica assim. O ônibus demorou 30, ó. Então o ônibus chega 2 minutos antes do Paulo. O Paulo chega 2 minutos depois do ônibus, ou o ônibus chega 2 minutos antes, né? Então o Paulo chega à escola 2 minutos depois do ônibus. Resposta, letra D de dado. Bom, é isso. Não desista, continue em casa, faça bastante exercício. Qualquer coisa, chama a gente daí que a gente responde daqui. Um beijo grande, fica na par da física.